Senador, o senhor se colocou de forma muito enfática como um defensor da diminuição da carga tributária, um defensor de que quanto menos impostos cobrados, melhor para a atividade econômica. Mas eu sinto que no Brasil, apesar dessa ser uma pauta essencial, na prática é difícil que os grupos políticos mostrem consistência nessa defesa. Por exemplo, no ano passado, uma das maiores críticas ao governo federal foi a criação da chamada taxa das blusinhas, que aumentou a taxa sobre produtos importados. E no final do ano, o Conselho de Secretários da Fazenda decidiu também aumentar o ICMS desses produtos importados, com o voto, inclusive, de muitos secretários da Fazenda, de governadores que criticaram a taxa das blusinhas. Qual é a avaliação do senhor sobre isso? Por que é tão difícil manter na prática a coerência no discurso contra impostos quando há uma oportunidade de aumentar o imposto que vale para mim? Inclusive, o Conselho de Secretários, Santa Catarina não concordou em que eles queriam passar para 25%, para que ficasse em 20%. Né? Há um entendimento. A gente entende lá em Santa Catarina que a nossa a micro e pequena empresa, a média empresa, que produz, que faz facção, que costura, vem pronto, ele só monta, enfim. E a facilidade muito grande que você pega um telefone, você compra o que você quiser. E aí não paga tributo, como é que fica? E o empreguinho que ele dá lá, e a luz que ele paga, e a dificuldade que ele vive, e a carteira assinada que ele faz. Então, essa é a grande discussão. O empresário de Santa Catarina, associação empresarial, comercial, é um debate eterno de que isso é muito injusto. É muito injusto com o empreendedor local, aquele que dá o sangue, que empresta dinheiro em banco, vai se desfaz de algum bem para se manter vivo. Então, esse tipo de tributo era para ir para 25%, o meu secretário da Fazenda me informou, e aí Santa Catarina argumentou para que ficasse em 20%, não que queria que fosse até mais, os empresários queriam que fosse mais. Né? Então, é uma discussão eterna de o que vem a livre possibilidade de comprar, você compra de onde quiser, você quer comprar um sapato, você compra daqui 3 dias, está na tua casa. E de quem, e as associações e os empresários que dizem, pô, e eu aqui, que estou socando o chapéu aqui há 30 anos, tenho que pagar tributo e o de fora não paga. Então é uma discussão que não vai terminar por aí. Se eu entendi corretamente, o senhor então defende a taxa das blusinhas que o ministro Haddad colocou sobre esses produtos? Nós concordamos com ela, está sendo cobrado 20% hoje, era para ir para 25%, como já disse. Então nós concordamos em cobrar parte para privilegiar, não para privilegiar, para fazer justiça com os empresários que estão no dia a dia. Valian. Eu vou pegar carona ainda nessa esteira aí da tributação no país. A reforma tributária foi aprovada, mas esse texto acabou não agradando alguns governadores que dizem que vai elevar o poder da União, e enquanto municípios e estados vão ficar um pouco para trás. A divisão do bolo vai dar muito poder para a União, para o poder central. Qual a avaliação do senhor? Foi boa, até porque vai ser sentida só daqui a alguns anos. Aí os efeitos da reforma só serão sentidos daqui a alguns anos. Lian, a reforma da tributária, ela sempre clamamos por ela. Todo mundo, é unânime. Reforma ser mais justa, hoje é uma selva, hoje é um manicômio tributário. Eu sempre defendi, antes da reforma, como deputado, eu sempre defendi a simplificação. Faz que nem o Simples Nacional, você paga 8 tributos numa única guia. Começa por aí, enxuga, parafernália de papel. Hoje o empresário ele tem que ter o parque fabril dele e o mesmo tamanho para ter gente para controlar como é que paga, como é que muda. É um manicômio tributário. Eu sempre defendi isso. Mas vamos fazer a reforma, vamos fazer. O grande problema é o seguinte, uma reforma que ela vai estar na plenitude daqui a 50 anos. Amigo, daqui a 50 anos vai ter umas 20 reformas.
O jabuti que colocaram, cada um tentando dizer o meu não, o meu não, o meu fora, desconfigurou. Vai aumentar a taxa do prestador de serviço, o profissional liberal, ele vai pagar, daqui a um pouquinho está pagando 30%. 28% já está. Então, é uma reforma que ela vai sofrer para ser implantada, implementada, e nós poderíamos ter feito uma limpeza. Eu gosto muito de fazer revogaço lá em Santa Catarina. Quando o secretário da Fazenda vem, nós temos um comitê que fica procurando. Isso aqui já não faz mais sentido, revoga. Aquilo ali atrapalha o comerciante, revoga. Aquilo ali é mais uma guia, revoga. Enfim, eu tenho o maior prazer em fazer isso. Então, como não foi feito e a reforma foi aprovada, a gente tem que tentar ajudar para que ela não sacrifique algumas categorias, porque muita gente lá, tal estado, tal produto fora, tal não sei o quê, enfim. Se é para todo mundo, é para todo mundo. Santa Catarina é um estado que produz muito, a gente é muito maltratado pelos governos federais, independentemente de quem está lá. A gente manda R$100 e recebe 5. Tem estado brasileiro que manda 100 e recebe 500. Então a gente é prejudicado porque a gente faz os deveres de casa. A gente capricha, a gente não... Entendeu? Então é um pênalti que a gente paga por ser um pouquinho mais eficiente e por aí afora. Esse conselhão que criaram é desproporcional. Não, pô, e como é que fica? Por que tu tem que pegar o meu dinheiro, somar lá primeiro para depois mandar para mim? Deixa eu arrecadar dentro do meu estado. Para que concentrar mais um controle, então, em Brasília? Essa foi a interrogação, quando eu participei de reuniões, eu sempre disse, pô, não tem sentido esse conselhão. É um breque de arrumação para alguém ficar mais poderoso e daqui a um pouquinho ele diz assim, eu vou apertar um pouco mais, enfim. Não, porque é só para ter uma formalidade e libera automaticamente. Mas então não cria, então não precisa. Enfim, ela é muito discutível ainda. O governador, uma interrogação que me aparece também quando o senhor toca nesse ponto é, num estado com uma diversidade tão grande de atividades econômicas, como é que pega a questão da reforma tributária? Como é que esses setores variados no estado do senhor receberam essas notícias com parte dos grupos com subsídio, outra parte não, a atividade industrial de um jeito, a atividade agrícola de outro? Como é que caiu num estado que tem tantas atividades diferentes, inclusive o turismo também? Com preocupação, porque todo mundo tem que dar conta, tem que pagar o tributo, é um dever do brasileiro que gosta de... E o brasileiro gosta de estar sempre com a sua vida limpa, hein? Ninguém gosta de estar embaixo da mesa. É por isso que eu sempre disse, se você reduz a carga tributária, você inclui mais gente para pagar. Porque ninguém gosta de estar na ilegalidade. E, às vezes ele sonega, ele escolhe, ele vai ter que escolher entre pagar o funcionário, entre pagar a mercadoria, pagar a energia. Ou pagar o imposto, ele só confessa e não paga. Entendeu? Então, é uma forma de... A gente recebeu com preocupação, nossas empresas são modernas, preocupadas, já estão há horas, já estão se preparando para isso, porque vai ter que enfrentar. A gente dá subsídio para empresas lá, mas a gente faz o seguinte, a empresa vai expandir, muito bem, então a gente chama e conversa. O que você vai fazer? Eu quero expandir, eu vou gastar mais 1 milhão, um exemplo. E quantos empregos vai dar? Eu vou dar mais 100 empregos. A gente dá um breque no ICMS dele para ele pagar, ele faz os investimentos, ele tem que comprovar que fez, ele tem que empregar mais tantas pessoas e ele paga um ano depois. A gente pedala para ele pagar lá na frente o imposto. Entendeu? Então, é forma de incentivo para que você aplique, você invista para o teu crescimento e o desenvolvimento econômico. Agora,
é complicado. Todo mundo, você não fala com ninguém que está feliz. Não, a reforma tributária resolveu os problemas. Resolveu um jabuti que passaram lá no Congresso, que jabuti é aquelas emendas que a gente faz, que entra na última hora. Né? Jabuti não sobe em árvore, né? Alguém coloca ele lá. Alguém ou coloca... é enchente ou é mão de gente. Ou é mão de gente. Eu sei, eu fui deputado 2 mandatos, eu fui senador, então é uma luta intensa. O Congresso, às vezes, não faz aquilo que realmente a sociedade deseja, né? A classe empresarial está muito apreensiva. É um negócio a longo prazo. Vai aumentar a carga tributária. Quanto mais exceções tiver, mais vai aumentar, porque você tira de um lugar, quer botar no lugar, tem que tirar do outro. Uhum. Não tem almoço de graça, entende? Então, um momento de preocupação. Como brasileiro, já que foi feito, vamos ajudar. Que ela seja implantada, que ela dê resultado, mas o que ela não pode é penalizar mais do que já se penaliza, o Brasil sendo um dos países que tem a maior carga tributária. Sim. Vai lá, Cássio. Governador, no Brasil nós criamos a dinâmica dos consórcios públicos há mais de 30 anos, no início da década de 90, né? O primeiro consórcio público que nós tivemos foi aqui no ABC Paulista. E no ano passado, no ano retrasado, os estados do Sul e do Sudeste se uniram formando um consórcio público, o COSUD. Isso foi objeto de muitas críticas, inclusive de pessoas do governo federal. No seu entendimento, quais são as razões, e se é que existem razões para essas críticas? Por que o consórcio foi criado e por que quem está fora está batendo nele? O consórcio foi criado não para ser superior a ninguém, né? São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Nós criamos, eu até posso dizer, para se defender um pouco. Porque é o que mais arrecada, o que mais emprega, o que mais tem gente. E se você for fazer uma votação entre os estados, a gente vai perder sempre. Que os outros estados, menores inclusive, têm o mesmo voto, não tem jeito. Então a gente fez o consórcio para fazer algum tipo de sugestões para o governo. Falamos sobre economias, falamos sobre a reforma tributária, falamos sobre o endividamento dos estados, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né? E Rio de Janeiro, estão com dificuldades, vivem, as contas vêm lá de trás com dificuldades, com problemas, e eles tentando recuperar e vendendo o almoço para pagar a janta, e vamos embora. Então a gente sugeriu ao governo taxas um pouquinho mais baixas, porque eles pagam a conta, e a conta sempre continua aumentando, não tem... os índices são muito diferentes. Então a gente se juntou para falar da potencialidade, para falar da economia nossa que é forte, e que a gente tinha que ter um pouquinho de voz, tinha que escutar um pouquinho nós na questão da reforma tributária e outras questões que muitas vezes a gente é impactado e só ouve, escuta e tem que digerir. Então foi montado por isso. Alguém faz alguma crítica, ela não é verdadeira, porque a gente não fez para se impor para cima de alguém, prejudicar um outro estado. Nada. A gente fez para tentar ter representação, porque a gente tem o maior número de população, somando esses estados, com São Paulo junto, perante ao Brasil. E a gente queria ter um pouco mais de voz, um pouquinho mais de interferir em reformas, isso, aquilo, né? Então foi por isso. Funciona bem. Hoje, o último foi feito em Santa Catarina, né? O próximo agora é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Enfim, o penúltimo foi no Espírito Santo. Temas atuais, se discute, se sugere, faz a carta daquele estado, todo mundo assina, para ajudar o governo federal, para ajudar a economia do país. Esse é o grande objetivo do COSUD.